Olá, eu sou Fê Piazza e esse é mais um episódio do Sem Crachá Vida Real, aqui na Nexa TV RS. E hoje eu estou aqui com a Shana Borges, que é líder global do marketing da Dell Technology. Cometi alguma gafe, algum erro quanto a esse título? Uma gaúcha que está aqui para contribuir com essa história do Rio Grande do Sul e a gente mostrar mais um belo exemplo de pessoas que constroem a história do Rio Grande do Sul. Mas o que a gente quer saber mesmo, além do título profissional, é quem é a Shana Borges. Shana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fê. E eu adoro que tu reforce essa questão de ser gaúcha. Gaúcha, a gente que gosta, né, de sou gaúcha, sim, tá aí representando as gaúchas globalmente através de uma empresa, mas está levando essa nossa marca gaúcha, né? E é com muito orgulho, né? Porque trabalhando a nível global e conhecendo tantas culturas e países diferentes, levarmos as raízes para onde quer que esse mundo nos convide através do nosso trabalho é uma grande alegria. Então, sem gafe nenhuma, agradeço o convite por estar aqui contigo hoje e adorei a provocação da conversa sem crachá. Exatamente, né? A gente quer. Eu sei que é importante, e eu sempre, claro, a gente traz esse título profissional, porque algumas pessoas vão conhecer a Shana apenas como essa líder de referência global da Dell. Então, uma empresa super conhecida, mas eu sempre gosto, Fernanda, sempre tive essa curiosidade de saber, tá, mas quem é essa pessoa, né? Como foi a vida dela? Como ela fez para chegar até aqui? E além disso, sabe, Shana, é pensar assim, porque a gente rotula muito e às vezes cria aquela imagem assim. Daqui a pouco, quem conhece a Shana profissional não imagina que a Shana vai chegar ela tem que sair correndo daqui para pegar os filhos na escola, para passar no mercado, para botar roupa para lavar. Essas coisas do dia a dia que às vezes as pessoas criam uma personagem nossa que até nos afasta delas, porque elas imaginam que a gente não tem uma vida com problemas, com cansaço, com tristezas, com desafios imensos, como qualquer outra pessoa, né? Então, por isso que eu fiz questão de te chamar também e te agradeço imensamente para que a gente possa conhecer quem é a Shana. E eu já faço um super agradecimento, não apenas por me convidar, mas por ter um quadro como esse, onde mulheres né, do mundo corporativo, como nós somos, tendo a oportunidade de falar quem somos sem o nosso crachá. E sim, a Shana Borges é uma mulher de 41 anos, que tem 3 filhos, que são meu orgulho e a minha vida. E muita gente me pergunta, Shana, como tu faz tudo ao mesmo tempo? Sendo uma líder global, dentro de um mercado tão exigente como o mercado de tecnologia, tendo 3 filhos, cuidando de ti, do teu corpo, mantendo uma rotina de exercícios, mantendo relacionamento, gerenciando uma casa, sendo síndica, porque eu sou síndica do meu condomínio. Não, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Não bastava. E assim, ó, eu já fui síndica. E eu sempre falo, gente, isso tinha que estar no currículo. É muito Tinha aprendizado. que estar no currículo, porque o que se aprende como síndica de relacionamento com as pessoas, de resiliência. Nossa, isso vai dar outro episódio. Vai dar. Bom. Shana, a síndica. Ai, gente, então. Mas é muito gostoso a gente poder falar quem nós somos. E as pessoas, tu fez uma provocação que é muito interessante. Porque às 5h30 às 6 horas, quando eu acordo, eu não sou a mulher que está frente a um quadro diretivo, falando sobre estratégias, métricas, KPIs né, e projetos de milhões de dólares. Eu sou uma mulher que acordo ao lado do meu marido, com uma agenda corrida dos filhos, com uma agenda intensa né, da vida pessoal, e tentando coordenar minha respiração para dizer, eu vou ter fôlego para todo dia, né? Porque a roupa tá para lavar, a comida precisa ser feita, os temas estão ali no aguardo do suporte da mãe junto aos filhos. Quem é que vai ver a agenda do colégio? Exato. Né? Compra presente para o aniversário do amigo. Exatamente. Tudo isso que acontece com todo mundo, né? E que a gente precisa estar presentes. Então, o mais mágico de tudo isso é que a maturidade, o tempo, ensina com que essa respiração, essa priorização,
ela esteja presente. Porque nós não somos unicamente profissionais. Profissionais é uma parte da nossa vida. A minha vida pessoal é onde eu realmente priorizo muito do meu tempo. E, às vezes, são minutos de atenção com os meus filhos, que a minha presença integral, ela existe. Então, quando perguntam, e novamente eu reforço, como é capaz de fazer tudo isso, nem sempre a gente vai ser excelente em todas essas demandas, mas se a gente conseguir priorizar a nossa presença real para cada uma das atividades em frente a gente, a vida fica mais leve e fica mais fácil. Então a gente sai do barata tonta e querendo, né, fazer tudo ao mesmo tempo, para deixa eu respirar e fazer da melhor maneira possível a atividade que está à minha frente. E isso serve para uma comida, para um lavar de roupa, para a compra de um presente de aniversário. Não adianta a gente querer ser a Mulher Maravilha, a perfeita. Quando eu deixei a perfeição de lado e lembrei, Xana, tu é apenas uma. Então, qual é teu papel agora? É a Xana executiva? É a Xana mãe? É a Xana esposa? Ou é a Xana com ela mesma? Quando a gente aprende a olhar cada um dos papéis e dar tempo a esses papéis, tudo fica mais leve e mais fácil, né? E até essa, quando a gente ocupa um cargo executivo, que tem toda uma formalidade, que tem toda uma cobrança, como é difícil também a gente não exigir essas mesmas cobranças dentro de casa, né? Porque a gente, de fato, tem que se despir de todo aquele personagem, como eu chamo, personagem no bom sentido, não de falsidade, mas de características que tu incorpora, né, que tu salienta para exercer aquela função, e de repente tu tá no teu ambiente familiar com os teus filhos e tu não pode estar exigindo dele, e a gente tem que estar se policiando com isso, né, Xana, para que tu exerça ali como mãe, como esposa, como filha, uma delicadeza que muitas vezes não é possível no executivo. Por mais que a gente sempre tenha essa questão feminina, a gente sabe que o executivo nos cobra uma postura completamente diferente e está tudo certo. E o natural é muitas vezes a gente trazer isso para dentro de casa, né? E aí a gente desconstrói relações. E eu gostei muito do que tu acabou de falar, porque é algo muito comum. E eu digo, assim, se tu me permite, que é um erro nós, né, trazermos toda essa carga, do corporativo para dentro da sua casa. E quando eu falo sobre esses diferentes papéis, é exatamente isso. E não é que nós criamos personagens, mas a gente precisa entender qual é a diferença do meu perfil dentro de uma organização, dentro de milhares de pessoas, dentro do mercado de influência, que é o meu mercado hoje. Como é a Xana extremamente analítica, focada em números, focado em criação de narrativa global, pensando nas culturas. E como é que é a Xana dentro de casa? Né? A minha alegria de viver, porque eu sou uma pessoa que eu amo muito a minha vida. E ama esporte, E né? amo esportes. Ela não se desconecta, mas eu preciso equilibrar as diferentes habilidades e focar naquilo que o meu papel naquele momento se propõe. E a Xana mãe é uma Xana muito brincalhona, muito divertida, até porque eu só tenho meninos como filhos, então eu aprendi também a ser mais Os moleca. meninos nos desafiam, né? Muito. Se eu não estou enganada, a gente tem algo em comum, que é uma família quase que toda de mulheres. Exatamente. E aí vem os meninos, né? Tem os Exato. filhos. Eu tenho o meu primeiro filho é menino, depois veio a Lívia, mas quando a gente vem de uma família assim só de irmãs, o filho homem, ele nos ensina sobre o universo masculino de uma maneira única, né? É diferente do marido, do namorado, do pai, do vô. É uma imersão num mundo masculino que acho que só um filho mesmo pode proporcionar isso para uma mulher que vem de uma família majoritariamente feminina. E aqui nós conversamos em um evento que nós estávamos e eu venho de 3 gerações de mulheres. Quando eu digo gerações de mulheres, são avós fortes, bisavós fortes, mães fortes e com irmãs mulheres. Então, minha avó teve 11, 10 filhos, sendo que 8 foram mulheres.
9 foram mulheres. Minha mãe teve 3 filhas mulheres. Uhum. Então, realmente, a gente aprende muito pelo lado feminino, mas, ao mesmo tempo, é uma geração muito forte. A minha avó foi uma referência de mulher muito forte, trabalhadora, né, dentro de lavoura, né, Uhum. e a minha mãe aprendi e eu sempre falo que a minha mãe foi a minha primeira mentora de vida. Eu, no evento que nós estávamos, até comentei, eu fui atleta profissional de ginástica olímpica Uhum. e desde aquela época, eu não sabia, mas ser uma atleta profissional me ensinou habilidades que eu hoje, no mercado corporativo, uso e abuso de diferentes formas. Então, a conexão que tu faz de filhos, o que a gente aprende e tudo mais, eu uso todo esse aprendizado para olhar para os meus Uhum. filhos e para olhar para o gênero masculino de uma Uhum. maneira diferente, de uma maneira empática, e entender o que eu posso aprender de tudo isso, É. sendo que eu vim de uma geração muito feminina, É, uma com linguagem totalmente feminina, né, totalmente Xana? feminina, exato. E trazer também para eles esse lado bastante empático e Uhum. humano que nós mulheres conseguimos, quebrar muitas vezes essa dureza, Uhum. né, ou essa bravura que é exigida do lado masculino, mas que a gente pode sim trazer mais É, amenidades e mais é. tranquilidade, né, Tem frente a essas crianças. uma amorosidade que a gente, bem lentamente, mas que no corporativo a gente vai mostrando o quanto essa amorosidade, ela não é significado de fragilidade, nem Jamais. de, pouco suficiente para o cargo, porque durante muito tempo e até hoje em diversos ambientes, essa gentileza feminina, essa amorosidade é vista como uma fraqueza, né, como Uhum. algo que, assim, você não é capaz de exercer esse cargo, por ser mulher, e esse ser mulher é isso, é porque é frágil, é amorosa, ai, vai ter dó, vai ter pena, vai ter isso, a mulher não tem punho para isso. E quando a gente vê as histórias de família, como da tua avó, da tua bisa, da tua mãe, vê muito pelo contrário, quanto as mulheres foram, o pilar forte de sustentabilidade em diversas áreas da família. E a mulher é força, é muita força. Eu provoco muito dentro da organização na qual eu faço parte, já me questionaram: "Tu achas que ter muitas mulheres dentro de um time é positivo? Porque a mulher vai ter filhos, Uhum. a mulher vai gestar, vai ficar em licença maternidade". E eu sempre pergunto: "Tu achas que a maternidade, ela é um problema, um desafio ou um impulso de carreira? Porque eu tive meus 3 filhos dentro da mesma empresa, Uhum. e eu só vi benefícios, porque cada gestação me mostrou uma habilidade diferente, uma força diferente, um olhar mais empático para os processos e para os desafios que estivessem à minha frente. E a gente não precisa ser grosseira, Sim. a gente não precisa ser dura, para trazer, o que a gente precisa, os nossos Uhum. propósitos, os nossos objetivos corporativos. E eu fui crescendo na minha carreira, felizmente, sem precisar dessa dureza, e mostrando que gentileza, cordialidade fazem parte Uhum. sim, e é muito positivo para dentro do mercado, corporativo. A gente pode ter cargos de lideranças, pode liderar times nacionais, globais, como é o meu caso, sem precisarmos agredir, sem precisarmos, Uhum. mas sim, precisamos setar limites, porque tu não pode ser a boazinha que passam por cima, Uhum. e isso toda mulher eu acho que já passou alguma vez É, no é. mercado Não, porque corporativo. senão a gente não impõe limites, né. E, Xana, também tem algo da tua vida pessoal que eu acho muito interessante, que é assim, a Xana, talvez quem veja o lado profissional, e mesmo quem te acompanha pelas redes sociais, que vê a Xana que corre, que é atleta, que tem uma espiritualidade aí na questão esportiva mesmo, super ativa com teus meninos, né, gosta de viajar, mas tem curiosidades aí, né, de ter sido uma atleta, aí eu Uhum, quero que você dê uma pincelada sobre claro. isso, e,
tenho uma outra curiosidade que é de ter trabalhado como modelo também, Sim. né. E eu acho bacana isso, porque toda vez que a gente ouve essas histórias, a gente também pode olhar para uma menina e não colocar aquelas limitações, assim, ela é atleta, ela vai ser atleta a vida inteira. Quando não for mais atleta, eu não sei o que que ela vai ser mais, né. Ou aí modelo, acabou a carreira de modelo, deu, vai, né, vai ficar, não sei o que que vai fazer. O quanto a gente pode se reinventar e utilizar tudo isso para continuar tendo sucesso. Acho delicioso falar sobre esse assunto. Até porque muito do que eu sou hoje foi todo um aprendizado desde essa época. Eu sempre fui uma menina bastante ativa e atlética, né, eu, cresci num mundo feminino, Uhum. como tu falou, mas com grandes objetivos. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu vim de uma família que não tinha tantos recursos financeiros, mas que sempre tivemos muito forte que a educação, ela te leva longe. E a minha mãe, como eu já falei aqui anteriormente, a minha grande Uhum. mentora, foi uma executiva do mercado público, né, do setor Uhum. público aqui do Rio Grande do Sul, e saiu do interior e mostrou para toda a minha casa que as mulheres sim podem ir onde quiserem. E eu desde pequena fui incentivada a explorar diferentes áreas, então esportes sempre foram colocados à nossa Uhum. disposição, mesmo na raça para pagar, Aham. né, assim, que não era algo fácil. Continua não sendo Continua fácil, não né, sendo fácil, né, mas a gente felizmente trabalha Uhum. para dar melhores condições, tanto para nós mesmos, quanto para quem convive Uhum. conosco. E a ginástica olímpica que me achou, na realidade eu fazia um programa chamado Projeto Criança dentro de Uhum. um clube, desde pequenininha com 2, 3 anos, e o clube, identificou algumas Uhum. habilidades, e me convocou para o time para a equipe da ginástica olímpica. E eu comecei muito pequena, comecei com 5 anos. E dos 5 até os 14 anos, eu desenvolvi habilidades gigantescas. Resiliência, aprender a ganhar e perder, porque uma atleta profissional, ela mais perde do Mais que pé. ganha. E treina Treina muito, muito. né. É. Eu tinha vezes que treinava de manhã e à noite, porque quando tu faz parte de uma equipe profissional, de um clube que representa tanto teu país, tua cidade, teu estado, é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade para uma criança. Então, ali naquela idade, 6, 7, 8 anos de idade, eu não tinha ainda o real conhecimento, o real entendimento do que significava colocar aquela malha, prender o Aham. cabelo e representar, colocar o uniforme do clube e competir com outros estados, outras atletas e até fora do Brasil, né, internacionalmente. Mas aquilo era o treinamento para profissional que eu É. sou hoje. Eu aprendi muito desde aquela época. Não tinha não ir para o treinamento, não tinha, faltar Uhum. em época de férias. Em época de férias, enquanto meus amigos estavam na praia, eu tinha uma lista de treinamento e de exercícios para fazer. Eu tinha dieta a ser Uhum. seguida. Eu tinha todo um Nossa, acompanhamento que a minha é. família suportava, porque sabia do quão importante era aquilo Uhum. para minha vida. E nesses 9 anos, né, de ginástica olímpica e diferentes viagens também, nacionalmente, internacionalmente, eh, eu aprendi muito, não apenas com os meus técnicos, mas através de mim mesma, que haviam dias de treinos muito ruins, muito pesados, que tu olha: "Gente, o que que eu estou fazendo Uhum. aqui? Eu sou péssima". E aí a inteligência emocional é Aham. demais, né, e a gente tinha acompanhamento, felizmente, com psicólogos dentro do clube. Nem todo dia é bom. E tem mais dias ruins do que bons. Mas aqueles É. dias bons fazem com que a gente se preencha tanto, que é capaz de chegar na competição e tu ir para o lugar mais alto do pódio. Eu tenho um quadro de medalhas, Que tenho, né, e legal. é um Hã. exemplo para os meus filhos, e eu coincidia a vida de atleta com de modelo, então era uma correria. Pensa uma criança com 6, 7, 8 É. anos, que tinha que administrar colégio, tinha que administrar os treinos e também os trabalhos de modelo fotográfico, até porque eu não sou muito grande, tá, Aham. gente, só para vocês saberem. Então, era modelo fotográfico. A ginástica faz com que também tu não te desenvolva tão alto, vocês podem olhar, Sim, várias é, atletas de é. ginástica olímpica não são muito altas pela exigência, pela carga muscular Aham. exigida, e tu começa muito cedo. Então, foi uma infância de muita Rígida, correria, né, muita com, rigidez, rigidez, assim, disciplina, de disciplina, de sim, horários, de alimentação, de tudo, né. tudo. É. Mas isso foi, como eu falei,
Eh, todo o aprendizado, né, e foi algo que eu, na minha vida hoje adulta, e dentro do mercado corporativo, gerenciando as inúmeras agendas das crianças, a minha no meu próprio relacionamento, as agendas de esportes, porque Uhum. não é porque eu sou atleta profissional, né, eu ia falar anymore, olha isso, a gente coloca, a gente vai, né, mas não é porque eu não sou mais uma atleta profissional, que eu tenha que deixar o meu corpo e a minha mente de lado. Uhum. Pelo contrário, o esporte faz com que eu me mantenha na minha própria existência. Né, porque o mercado corporativo já nos exige, É. a vida de mãe nos exige, nós como mulheres em relacionamento também nos A gente exige, já se cobra muito. muito. É. Quando que a gente para e Hum. coloca o tempo para si? Hã. E eu vi que o esporte, principalmente a corrida, né, que é o que eu Uhum. faço atualmente, é a minha gasolina para manter a minha Aham. energia sempre ativa, é o meu momento comigo mesmo. Onde eu tô ali brigando com a minha respiração para ela ser Aham. a melhor possível, para eu desenvolver o meu treino de uma maneira melhor, Naquele momento tu tá pensando em ti, em né. mim, É, é, unicamente. é. E isso é muito gostoso e é muito importante. E a atleta que eu sou hoje, que é extremamente amadora, que faz lá seus quilômetros, Não, eu né. eu tô pra dizer que a Xana não é amadora em nada. Não, zero. Ah, porque alguém que treina desde os 2 anos de idade, eu converso com as meninas dos nossos bastidores, alguém que treina desde os 2 anos de idade não é amadora nunca, né, porque ela já tem assim, no chip dela que ela O precisa ser comportamento já tá sempre, né, alinhadíssima. alinhadíssimo. É. Mas e aí a gente reflete isso até para os filhos. Eu olho para os meninos têm uma agenda, de fazem vôlei, futebol, tênis, fazem jiu-jitsu, e não é assim: "Ai, quero encher a agenda dos meus filhos", não. O esporte, ele ensina muita coisa. A resiliência que eu tenho hoje, o entendimento de vida que eu tenho hoje, a maturidade para lidar com os grandes projetos, porque a gente sabe que tem muitos Uhum. desafios, que tem muito foi lá, foi lá dessa época, de saber que o treinar 2 vezes no dia não é para qualquer pessoa, né, e existia toda uma carga emocional, que a minha mãe principalmente, era uma pessoa que dizia: "Filha, continua", porque às vezes uma Uhum. criança está cansada e diz: Claro, "Nós somos imagina. mães". Nossos filhos dizem: "Ai, tô Preguiça, o frio, o cansado". calor, as Exato. férias, um monte de coisa. E ela diz: "Não, tu tem É. responsabilidade. Tu tem um time, tu tem uma Hum. equipe, tu tem um clube que tu representa e que precisam de ti". E aí tu ok. E todos esses aprendizados e a dualidade de estar presente em todos os locais, porque como tu falou, modelo, atleta e criança. Aham. Eu precisava ser criança também. Porque as crianças, elas têm o seu momento de Hum. diversão, de brincadeira, de liberdade, mas eu tive uma infância bastante Uhum. exigida através da disciplina e do comprometimento, de estar nos treinos, de estar na viagem. E muitas vezes era difícil de lidar com todas essas agendas. Eu lembro muito bem de um episódio, eu estava na escola e a diretora bateu na minha porta e disse: "A Xana precisa sair". E já tinha um motorista lá fora esperando para eu ir pra gravação. Mas eu também tinha treino, porque eu treinava de manhã, ia pra escola à tarde e treinava à noite. E eu lembro que eu chorando, assim: "Não, mas eu tenho que treinar, porque eu tenho competição daqui a 2 semanas". E a minha mãe já havia, né, acordado para Aham. fazer esse trabalho com a agência. E eu fiz, mas eu fiz muito rápido e o fotógrafo olhava para mim assim: "Xana, por que que tu não tá tão sorridente, tão leve hoje?" Eu falei: "Porque eu tenho treino". Hã. É minha responsabilidade, eu tenho que estar lá. Então, é gostoso de lembrar que, a responsabilidade, ela não tirou a minha infância, isso é muito Uhum. importante de Uhum. trazer, pelo contrário, eu era muito feliz viajando, conhecendo outros estados, outros países, outras línguas, né, e me vendo naquele ambiente competitivo, só me fez crescer como indivíduo e me trazer força para o lugar que eu estou hoje. É, porque não era uma obrigação, também era Não. prazeroso, né, muito Exato. prazeroso. A É. obrigação existia, mas Sim, tinha a existia também responsabilidade toda, mas tinha o equilíbrio. você gostava daquilo que estava Muito, fazendo também, né. muito. Xana, eu assim, eu falo, essas histórias que a gente traz aqui, a gente sempre fala: "Cara, eu acho que a gente precisa de episódio um, 2 e quem sabe 3 vira uma série", porque são histórias muito bacana mesmo. E e a nossa,
intenção é mostrar para o Rio Grande do Sul e para as pessoas que acompanharam, que gostaram, que curtam, que comentem, que sigam a Xana nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela, a vida dela e compartilhem mesmo, para que a gente possa mostrar para o Rio Grande do Sul e quem sabe para o Brasil todo, quem são as pessoas que constroem o nosso Rio Grande do Sul, né? Além da marca que elas muitas vezes estão representando, por exemplo, globalmente como você, Uhum. e que bacana que mais gaúchos saibam que quem é que está representando a Del de forma global é uma gaúcha, é uma mulher mas ela não é só isso, não é só o crachá, Não. né? Tem uma história por trás de tudo isso. Então é um orgulho e uma honra mesmo poder estar com você também aqui, contando, compartilhando um pouquinho dessa história, para que as pessoas agora possam ir atrás e conhecer mais quem são esses gaúchos, quem é essa gaúcha que ajuda a construir o nosso estado e a nossa história. Então, como Fernanda, como Nexa TV RS, te agradeço imensamente a tua disponibilidade e o teu carinho de estar aqui conosco. Muito obrigada, Fê. E é com muito orgulho que a gente vem e senta nessa cadeira, pega esse microfone para falar para, né, várias Uhum. pessoas o quanto é importante sermos quem somos. Eu advogo muito pelas mulheres. E eu acho que nós temos uma força incrível dentro do mercado corporativo e principalmente do mercado de tecnologia, Uhum. na qual nós fazemos parte. E sempre recomendo e sempre fortaleço o quanto nós podemos ir longe. Uma menina que veio de uma família do interior de Torres, com muito orgulho, e que mora em Porto Alegre, e que viaja o O mundo, mundo né, o todo. mundo todo, criando narrativas, porque eu trabalho no mercado de influência, Uhum. e eu vejo o quanto que o mercado de influência é importante pelas conexões. E mesmo estando atrás das câmeras hoje, trabalhando com diferentes influenciadores no mundo inteiro, a nossa verdade, quem nós somos, faz toda a diferença no trabalho final, no resultado final, mesmo que seja através da voz de outras Uhum. pessoas. O passar o briefing, o direcionamento vem da É. gente. E eu morro de orgulho mesmo de ser uma gaúcha desbravando o mundo inteiro através de uma marca, através de uma empresa, mas trazendo quem eu sou, né, em Uhum. qualquer lugar que eu esteja, seja Xana Borges, da Dell Uhum. Technologies, seja Xana, mãe do Alexandre e do Pedro e do Uhum. Miguel, seja Xana, parceira do Uhum. Nicolas, seja Xana, filha da Dione e neta da Dona Maria, É. sempre você essa pessoa que mantém as minhas raízes, que mantém os meus valores, independente de onde eu esteja. E a gente, como gaúcha e como mulheres, a gente agradece porque a gente se sente carregada um pouquinho através de você aí nesse trabalho que nos tanto honra e que nos representa no mundo inteiro. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Fê. Obrigada a todos que acompanharam esse episódio. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir a Xana nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau.